terceira e última parte do consultório desta quarta-feira. Hoje também é dia de assinalarmos aquele que foi ontem, o Dia Mundial da Psoríase, uma doença que nós aqui também, da nossa experiência no programa, achamos que às vezes há muita confusão da parte das pessoas sobre o que é precisamente a psoríase. Vamos desmistificar esse tema, falar sobre a patologia e tratamentos e vamos também ter ainda tempo durante esta terceira parte para responder às suas dúvidas no âmbito da especialidade de dermatologia, na sua generalidade. Não precisa ter dúvidas apenas sobre psoríase. Se tiver dúvidas sobre dermatologia na sua generalidade, ligar 225 083 204. Pode também deixar a sua dúvida por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso terceiro convidado desta tarde, Dr. Tiago Torres, dermatologista. Muito boa tarde, Dr. Tiago. Boa tarde. Hoje vamos então falar sobre psoríase. Ontem celebrou-se o Dia Mundial desta doença. Importa falarmos aqui desta patologia, ainda que não seja das patologias mais frequentes ao nível da dermatologia, acaba por ter uma certa incidência, não é? Sim, antes de mais agradecer o convite para vir cá falar sobre psoríase. Ontem, de facto, celebrou-se o Dia Mundial da Psoríase, dia 29 de outubro. A psoríase é uma doença frequente. Mais até do que aquilo que nós possamos pensar? Sim, 2% da população tem psoríase. Estamos a falar em Portugal 250 mil a 300 mil doentes com psoríase, o que é muito uma frequência importante, uma prevalência importante desta doença. Acho que é importante contextualizar do que é que estamos a falar. A psoríase é uma doença inflamatória crónica que envolve essencialmente a pele, mas teremos a oportunidade de abordar que pode envolver outros órgãos e outros sistemas do corpo humano e que tem um impacto importante, quer a nível físico, quer a nível psicológico. E, portanto, por esta razão, diminui consideravelmente a qualidade de vida dos doentes. Em termos físicos, é importante também falar que, de facto, tem um impacto na saúde global do doente. E é isso que eu acho que é também importante, deixar essa mensagem, que, de facto, hoje em dia sabemos que a psoríase não é uma doença apenas da pele. Aquela inflamação não está apenas restrita às lesões que estão na pele, mas é uma inflamação que é global, é geral e é sistémica no corpo humano. E, por essa razão, podemos ter outras manifestações ou outros envolvimentos por causa da psoríase. Então, qual é a causa? A causa é uma causa genética, há um componente genético, há uma suscetibilidade genética para vir a ter psoríase, depois há um conjunto de fatores ambientais que podem promover o aparecimento ou o agravamento de psoríase. Algumas infecções, alguns fármacos, alguns medicamentos, a obesidade. A obesidade pode promover o aparecimento de psoríase em doentes que são geneticamente predispostos a tal, o stress, o tabaco, o álcool. Portanto, há todo um conjunto de fatores que em doentes que geneticamente estão predispostos a ter a patologia pode levar ao aparecimento da doença. Indo só um pouquinho, são agentes inflamatórios, são não é? agentes que podem, de alguma forma, promover e despoltar a inflamação. Voltando um bocadinho atrás, ainda do envolvimento além da pele, falar só do envolvimento articular, 30% dos doentes com psoríase podem desenvolver uma forma de doença articular, que é a artrite psoriática. E, portanto, qualquer doente com psoríase deve estar atento, não é preocupado, não é preciso viver com a preocupação, mas saber que se tiver algumas dores articulares, que poderá ser ou não este tal envolvimento articular, que deve procurar o apoio do seu médico de família ou o seu dermatologista, para depois poder ou não ser encaminhado para um reumatologista. Mas a artrite psoriática nunca vem antes da psoríase? 85%, isso é importante, 85% dos casos, ou seja, a grande maioria vem depois do envolvimento da pele. Portanto, é o doente que já tem psoríase, portanto, pode estar atento a isto. Claro que há um grupo pequeno, cerca de 10%, que pode aparecer primeiro o envolvimento articular e só depois a pele. Portanto, estamos a falar de dores articulares? Estamos a falar de dores articulares de caráter inflamatório, ou seja, que melhoram com o movimento, habitualmente mais de manhã, alguma rigidez, o doente está preso e com os seus movimentos vai melhorando e deixando de ter essa dor. Ao longo do dia, não é? Ou então mesmo os sinais de artrite, portanto, inchaço das articulações, com dor, e que podem ajudar nesse diagnóstico. O outro envolvimento que eu acho que era importante falar, além da pele, é um envolvimento cardiovascular. Cada vez falamos mais nisto. Ou seja, esta inflamação sistémica pode promover a aterosclerose. A aterosclerose é a doença dos vasos que depois, com o tempo,
pode levar aos infartos e aos AVCs. Portanto, os doentes com psoríase têm este risco aumentado de doença cardiovascular, também porque muitas vezes encontramos mais nestes doentes hipertensão, diabetes, obesidade. E, portanto, tudo isto pode levar a este aumento do risco. Portanto, o doente com psoríase deve estar atento a estes fatores de risco, corrigi-los, tratá-los, deixar de fumar, fazer atividade física. Portanto, há uma parte que não pode ser controlável, que é o aparecimento da patologia. Isso aí, infelizmente, como dizia há pouco o Dr. Tiago, não depende das pessoas, depende sim depois contrariar aí esses aspectos que podem agravar. Exatamente, tratar estes fatores para melhorar esse risco e tratar a própria doença. Porque o tratamento da doença vai melhorar o desaparecimento das lesões, mas vai diminuir a inflamação. Portanto, também este risco inflamatório geral, global, vai diminuir. Ou seja, podemos, pelas suas palavras, facilmente perceber que não se trata apenas de uma doença de pele, é uma doença bem mais complicada nesse aspecto. Por isso mesmo, também, se quiser mais informações, existe em Portugal a Associação de Doentes com Psoríase, em www.psoportugal.pt. Temos então mais informação. Esta é uma associação que faz todo sentido, não é? Porque já há uma certa expressividade dos números e porque é isto mesmo que o Dr. Tiago está a dizer. É importante que estejam alerta para toda uma série de vertentes da própria patologia, não é? As associações de doentes são fundamentais. São sempre importantes, muito importantes. E ajudam exatamente a promover a informação sobre a doença. Um dos problemas que existe na psoríase, como existirá noutras doenças, mas na psoríase é ainda muito importante, é exatamente a falta de informação ou mesmo desinformação que existe relativamente à doença. Quer dos próprios doentes, por exemplo, terem a ideia que poderá não haver tratamentos e que, portanto, não devem procurar tratamentos. É importante informar que existem tratamentos. E hoje em dia existem tratamentos que nós conseguimos resolver na totalidade ou quase na totalidade as lesões de pele e, portanto, devolver a qualidade de vida aos doentes. E depois a informação e que a própria associação, com alguns dos seus projetos e campanhas, tem trabalhado muito nisso, na informação para a população, de que a doença não é contagiosa. Era isso os mitos que eu queria perguntar-lhe, não é? Portanto, há muita gente que ainda acha que a psoríase se pega. Exatamente. E isso é importante desmistificar. E as associações de doentes, juntamente com os médicos, em várias campanhas têm trabalhado nesse sentido de, por exemplo, esse mito que ainda existe, que tem a ver com o desconhecimento, é o receio de quem vê de não saber o que é. Que é muito visível, não é? Exatamente. Ou seja, as pessoas ficam assim um bocadinho... Ao de facto, não é esteticamente bonito e pode até assustar, não é? Nós temos algumas imagens para mostrar e, de facto, quer dizer, pode assustar num certo sentido as pessoas que desconhecem, mas por isso é que existem... Sim, as lesões são muito... Estamos a ver algumas imagens, é? São lesões muito características, com aquele vermelho, com aquela descamação esbranquiçada, e que de facto são visíveis, e que por serem visíveis têm um impacto importante nos doentes, e é nos doentes que nós até nos devemos preocupar mais, e depois tem este impacto também pelo facto de, pelo desconhecimento, poder haver pessoas que se assustam, porque o desconhecido assusta sempre, e que pode levar a ter a ideia, por exemplo, que é contagioso, e isso é muito importante desmistificar, muito importante. Portanto, a pele descama, não é, Dr. Tiago? Como podemos ver, as lesões, há pessoas que têm mais ou menos, a lesão mais ou menos inflamada, e há pessoas que têm em todo o corpo, há pessoas que não têm no corpo todo, não é? Quais os sintomas? Clinicamente, a psoríase caracteriza-se pelas lesões que estamos a ver. Aquelas lesões que estamos a ver nas imagens são muito características. São placas, são lesões elevadas, vermelhas e com uma descamação esbranquiçada. E que aparecem em algumas zonas mais características, os cotovelos, os joelhos, o couro cabeludo, a região lombar, mas pode aparecer em qualquer zona do corpo. E como disse bem, felizmente a grande maioria tem formas ligeiras, ou seja, localizadas, tem uma ou duas lesões num certo local, e os tratamentos são habitualmente tópicos de aplicar e são controláveis desta forma, mas 20% destes doentes têm formas extensas, graves, ou seja, têm este tipo de lesões que vimos naquelas fotografias, envolvendo grande parte da superfície corporal, e para estes casos existem tratamentos seja em comprimidos de tomar ou injetáveis, que são muito eficazes. Eu diria que hoje é mais fácil tratar os doentes graves
do que às vezes doentes com formas ligeiras a moderadas, que não teriam indicação para estes tratamentos mais recentes, exato, e em que acabamos por ter alguma dificuldade de controlar. Mas as formas graves, hoje em dia, com o número de terapêuticas que temos, conseguimos controlá-las e controlá-las bem. Os tratamentos são só, única e exclusivamente tópicos? Ou pode-se atuar de uma forma mais... Como estava a dizer, não, nós temos tratamentos tópicos de aplicar para as formas mais ligeiras, as formas mais graves. Temos tratamentos sistémicos, comprimidos ou injetáveis. Existe ainda a fototerapia também, que são luzes. E, portanto, estamos a atuar de uma forma geral, global no doente, e conseguimos, com essas novas terapêuticas, nas formas mais graves, resolver por completo ou quase por completo nesta altura de inverno, Dr. Tiago, agora que estamos no outono, vai chegar o inverno, a psoríase tende a melhorar os sintomas com o decréscimo da temperatura ou, pelo contrário? Não, habitualmente, o verão, habitualmente, os doentes melhoram pela exposição solar. Portanto, a luz faz bem. A luz solar, o ultravioleta, uma parte da ultravioleta do sol, faz bem à psoríase, e nós promovemos nos nossos doentes que no verão devem ter uma vida no exterior, protegendo a pele normal, para ter os cuidados... Não há vela sem senão, não é? Mas as lesões de psoríase poderem estar expostas e melhorarem. O inverno, habitualmente, temos algum agravamento da patologia dos doentes, não é? Sim. Portanto, estar aqui atentos também para estas mudanças de temperatura. É bom, então, que haja uma associação de doentes e o Dr. Tiago também colabora aqui com a associação. Que tipo de informação é que acha que é mais importante também veicularmos neste dia, no dia que se segue ao Dia Mundial da Psoríase? Eu acho que há 2 pontos que continuam a ser identificados como os problemas na psoríase. Uma delas é, de facto, a falta de informação na população em geral, e tem sido feito muito trabalho, mas voltar a dizer, portanto, que a doença não é contagiosa, e essa é talvez a principal mensagem, e a mensagem para os doentes, que podem ter alguma falta de informação relativamente à patologia, é que existem tratamentos. E se existem tratamentos, devem procurar esses tratamentos para que sejam controlados e lhes seja devolvida a qualidade de vida que perderam com a doença. Eu acho que essas são as 2 principais mensagens. Muito bem, e com o tratamento tudo vai melhorando e evitar outras complicações. Já temos uma telespectadora em linha, se não ligou ainda pode ligar para tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de dermatologia. Cumprimentar então de Vizela, Matilde Teixeira. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Matilde. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua questão? Pronto, é a seguinte, eu tenho várias alergias em questão alimentares e de medicação e assim, mas esta... Nós estamos a ouvi-la um bocadinho baixinho. Deixe só aqui termos tempo para aumentar o seu volume. Sim, tem várias alergias, pode continuar? Sim, várias alergias, mas neste momento eu queria pôr a seguinte questão. Sim. Ultimamente, já há uns tempos para trás, tem-me aparecido umas bolhinhas nas mãos, fica com pus, depois rebentam, ficam tipo sinal e esfola completamente as mãos, mas tanto nos pés como nas mãos. É um bocado estranho, mas é assim, não sei. E tem comichão? Aqui. Tem comichão? Não dá comichão. Claro que é sempre mas difícil. Mas fica mesmo pus, muito pus mesmo, várias bolinhas, rebentam, fica tipo sinais na mão, depois esfola a mão toda e o pé é igual. Naturalmente que é difícil, apenas por uma descrição. Sim, nesta especialidade de dermatologia. É difícil, nós estamos, a imagem é muito importante. Difícil, não é? A imagem é importante. Pela descrição, são vários diagnósticos possíveis. Uma das possibilidades é uma forma de eczema, que se chama eczema desidrótico, e que se pode manifestar exatamente pelo aparecimento de algumas lesões com conteúdo líquido, habitualmente não purulento, na maioria dos casos associado a prurida, a comichão, e que depois pode desaparecer exatamente desta forma, com esta descamação. Com os dados que me dá, é difícil, de facto, dizer-lhe o que é que poderá ser com certeza absoluta,
Acho que talvez seja necessário, mantendo e mantendo essas lesões e não havendo melhoria, ser observada pelo médico, que é que costuma ver, para que o diagnóstico seja feito e o tratamento seja dirigido. E este diagnóstico que falei é uma possibilidade, mas existem muitos outros, não é? Muito bem, Matilde. Portanto, tem que consultar a especialidade, porque o exame clínico é... Eu sei, eu já fui à dermatologia, mas eles deram medicamentos, já tomei com corticoides e assim, mas não há maneira de passar. Só se for uma segunda opinião, não é? Exatamente, pode ser necessário. Assim, tem poucas especificidades para que o Dr. Tiago possa ser um bocadinho mais assertivo. No entanto, desejamos-lhe as melhoras. Cumprimentar de Lousada Maria Martins. Boa tarde. Boa tarde. Maria, qual é a sua questão? É assim, eu não tenho, não é bem o que estão a falar. Sim. Segundo Não precisa de ser sobre dermatologista, psoríase. É um pigmentador. A pele começou a ficar com umas manchinhas brancas já há muitos anos. Sim, Sim. Maria? Sim. Já há Ouça-nos muitos só anos. pelo telefone, está bem? Como? Ouça-nos apenas pelo telefone Ok. e fale alto. Então começou a ficar com umas manchinhas. Eu tinha 19 anos, hoje tenho 53 e foi percorrendo o corpo. Enquanto foi no corpo, menos mal. Só que já tenho muito no rosto. No rosto. Tento tapar com base e assim, mas é um bocado desolador. Eu queria saber se por acaso existe algum tipo de tratamento. Pronto, as lesões esbranquiçadas, aqui no fundo despigmentadas, são várias as possibilidades de diagnóstico, pela descrição, com o tempo de duração. Eu acredito que podemos estar a falar de uma patologia que se chama vitíligo. O vitíligo é uma, eu percebi que já tem esse diagnóstico, correto? Sim, o dermatologista... Chamou-lhe esse diagnóstico de vitíligo. Sim. Pronto, o vitíligo é uma patologia em que, no fundo, o que acontece é em certas zonas do corpo, as células que produzem a cor deixam de funcionar e, portanto, temos lesões brancas, despigmentadas, enquanto que a pele à volta, que é normal, mantém a sua cor habitual. Nos doentes com vitíligo é importante, numa primeira avaliação, perceber se existe alguma outra patologia que pode estar associada ao vitíligo, que eu acredito que já tenha sido feito na observação pelo colega de dermatologia. E depois, de facto, em termos de tratamento, é uma das patologias que nós temos muita dificuldade. Não há muitos tratamentos eficazes. Há algumas terapêuticas de aplicar que poderão ter algum efeito, mas muitas vezes não são eficazes. A fototerapia é também uma opção em alguns doentes, portanto, a exposição a um tipo de ultravioleta em máquinas específicas para eu isso. fiz algumas sessões, mas não resultou. Já fez fototerapia e não respondeu. Portanto, de facto, é uma doença muito difícil de tratar. Estão a ser desenvolvidos alguns medicamentos, mas que ainda estão em fase de ensaios clínicos, portanto, de experimentação, que poderão vir a ser utilizados, portanto, eu estou a dizer isto num futuro, que pode não ser um futuro próximo dos próximos anos, que poderão vir a ser utilizados em algumas patologias, entre elas o vitíligo. Atualmente, de facto, não temos muitas armas para tratar esta patologia. Ok, obrigada. Obrigado. Muito bem, Maria. Obrigada, Portanto, boa há tarde. aqui algumas novidades no tratamento da patologia. Vá-se mantendo a par delas e sendo observada também na especialidade. Desejar-lhe as melhoras. Cumprimentar do Barreiro, Fernanda Lázaro. Boa tarde. Ó, Fernanda. A Fernanda tem que desligar o volume da televisão e ouvir-nos só pelo telefone. Ok. Diga, qual é a Olá, sua boa questão? tarde. Boa tarde. Fernanda, precisamos que seja breve, porque é a última telespectadora a falar connosco esta é tarde. O seguinte, Diga. eu tenho artrite reumatoide há cerca de quase 40 anos, Sim. diagnosticado há cerca de talvez uns 15 anos, psoríase. No início pensavam que era um efizema, porque assim, a minha psoríase não se manifestou nos locais que por norma se manifesta, a nível de cotovelo, de joelho, não foi assim. A psoríase a mim começou a aparecer umas manchas vermelhas
na parte por trás da perna, ou seja, na coxa, na parte superior da perna. Comecei a ter muita comichão e ao princípio não era aquela psoríase escamosa, era ficar aquelas manchas vermelhas, mas mais úmidas do que secas. Uma vez eu pude questionar, doutora, mas como é que isto é uma psoríase? Se eu não tenho sintomas normais de uma psoríase, porque eu conheço outras pessoas que têm a psoríase e não é igual. E a doutora respondeu-me assim, a sua psoríase é uma psoríase inversa. E eu fiquei assim, então, mas o que quer isso dizer? Eu outra vez disse, não, é que você manifesta-se a sua psoríase de uma forma diferente do que a dita normal. Muito bem. Agora precisamos de abreviar, Fernanda. Abreviando, qual é a sua questão? A minha questão é, por exemplo, se na alimentação que eu noto, eu tomo muitos medicamentos, porque eu tenho várias doenças autoimunes. Sim. E uma das coisas que eu noto é a alimentação, eu como certos alimentos e que eu noto que isto piora. Será que há alimentos que interferem nestes problemas da psoríase? Muito bem. Portanto, ao nível da alimentação... Estou-me esclarecer, se faz favor. Muito bem, Há aqui Fernanda. só 2 pontos importantes. Eu não sei se posso falar primeiro da psoríase inversa. Sim. De facto, Com alguma rapidez. Muita rapidez. Existe, a forma mais comum de psoríase, que no fundo foi o que nós estivemos a falar, é psoríase crónica em placas, que corresponde a 80%, 90% das formas de psoríase. Existem algumas formas, subtipos de psoríase, entre elas esta tal psoríase inversa, em que de facto, como disse bem a telespectadora, aparece em zonas menos comuns, principalmente nas pregas, em vez de ser nas zonas mais extensoras. Mas não deixa de ser psoríase. Relativamente à parte da alimentação, que é uma questão que os doentes nos perguntam muito, não está demonstrado cientificamente em nenhum estudo que exista algum alimento que esteja proibido nos doentes com psoríase. Ou seja, uma lista em que eu possa dizer aos meus doentes, olha, o senhor não pode comer isto. Não existe. No entanto, nós vemos, todos nós, no dia-a-dia, que os doentes nos identificam, por vezes, alimentos que a eles lhes fazem mal. Portanto, nestes casos, e no caso da nossa telespectadora, se identificou alguns alimentos que lhe parecem fazer mal à psoríase, o que deverá fazer é evitá-los dentro da possibilidade. Isto poderá depender de pessoa para pessoa, portanto, Fernanda, é uma questão de fazer uma listinha, começar aí a fazer as suas comparações, agradecer uma vez mais a presença do Dr. Tiago aqui no consultório. Obrigado. Nós despedimos, amanhã voltamos às 15h30 para o último consultório desta semana. Até amanhã.